Dá-nos olhos claros e ver o irmão, e também ouvidos que dão atenção aos que a perderam, dores aliviar. Que não existam na hora de ajudar, corações que sabem repartir a dor e multiplicar-se a alegria for. Lábios que contentes abrem-se a cantar, convidando todos para se alegrar. Pelos dons que deste, graças, ó Senhor, pois os recebemos por teu grande amor. Nada nos pertence, tudo é para dar. Cristo quer conosco, mundo abençoar. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Saúdo a todos com a passagem que se encontra em Apocalipse, capítulo 22, versículo 20, que diz: aquele que dá testemunho de tudo isso diz: certamente venho logo, amém, vem Senhor Jesus. Queridos, vivemos agora num tempo em que nós falamos bastante sobre a volta de Jesus Cristo, e a Bíblia fala muito disso, de como as pessoas no Antigo Testamento aguardavam a vinda do Messias, do Salvador, do Rei, e nós também, a partir do Novo Testamento, nós aguardamos ansiosos a vinda de Cristo, a segunda vinda de Cristo, que virá para mudar toda a realidade que nós conhecemos. É tempo de refletirmos sobre isso e de nos prepararmos também. Com essa palavra, saúdo a todos, e nós queremos iniciar o culto em nome e na presença de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos agora neste momento silenciar diante de Ti, para ouvir da Tua palavra, que nos prepara, que nos dá esperança, que nos dá também meios para que estejamos prontos no dia da Tua segunda vinda. Perdoa-nos, Senhor, porque nem sempre nós olhamos isso com carinho, com capricho, mas vivemos para nós mesmos, vivemos preocupados somente com as nossas coisas e deixamos de viver para Ti, de buscar o Teu reino, de clamar também pela vinda do Teu reino. Perdoe-nos por isso, Pai, e fortaleça-nos agora na pregação da Tua palavra, através do Teu Espírito Santo. Por Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o texto indicado para o dia de hoje é do Evangelho de Mateus, capítulo 25, o versículo 14 até o 30, a parábola dos talentos.
E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1. A cada um de acordo com a sua capacidade, e em seguida partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também os que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 talento saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro de seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com eles. O que tinha recebido 5 talentos trouxe outros 5 e disse: o senhor me confiou 5 talentos. Veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Veio também o que tinha recebido 2 talentos e disse: o senhor me confiou 2 talentos. Veja, eu ganhei mais 2. O senhor respondeu: muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu senhor. Por fim veio o que tinha recebido 1 talento e disse: eu sabia que o senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou e junta onde não semeou. Por isso tive medo, saí e escondi o seu talento no chão. Veja, aqui está o que lhe pertence. O senhor respondeu: servo mau e negligente. Você sabia que eu colho onde não plantei e junto onde não semeei. Então você devia ter confiado meu dinheiro aos banqueiros, para que quando eu voltasse recebesse de volta com juros. Tirem o talento dele e entreguem-no ao que tem 10, pois a quem tem mais será dado e terá em grande quantidade, mas a quem não tem, até o que lhe tem será tirado. E lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Até aqui a palavra do Senhor. Irmãos, nós vivemos um tempo onde se fala muito em investimentos. E existem várias formas de investir. Existem muitos cursos hoje em dia para aprender a investir de forma rentável, de forma segura. E penso que esse texto de hoje fala de 3 investimentos. Mas esses investimentos dizem respeito à vida eterna. Os textos dessa época do ano, como eu disse no início, apontam para a vinda de Jesus Cristo. E o texto de hoje aponta para isso também. No texto anterior ao que nós lemos, Jesus Cristo falou da vinda de seu reino e ele disse que será em breve. Todos devem estar preparados, prontos para quando ele vier nos buscar, para não ficarmos para trás, para não ficarmos fora dessa grande festa. Para ajudar os seus ouvintes a compreenderem os aspectos da vinda de Cristo, ele contou uma parábola sobre um homem rico. Ele iria viajar para bem longe e chamou então 3 de seus servos e confiou seus bens a estes servos. Esse é o primeiro modelo de investimento que eu percebo nesse texto. Creio que seja um dos mais arriscados de todos. Colocar os bens nas mãos de outra pessoa para que ela administre e faça render. Nos tempos bíblicos era muito comum esse tipo de investimento. O patrão colocava os seus bens nas mãos de servos de confiança para que eles administrassem. No Antigo Testamento nós temos alguns exemplos desse modelo de investimento. José do Egito foi colocado como administrador da casa de Potifar e parece que ele fazia isso muito bem,
porque o patrão confiou tudo a ele. Ele tinha acesso a todos os bens, a todas as coisas do patrão. Depois, José foi colocado como administrador de todo o reino do Egito. E nós sabemos que ele foi muito cuidadoso e também ousado com os bens confiados a ele. E lembro também de um outro exemplo, que foi com Jacó. Seu tio Labão colocou os seus rebanhos ao seu cuidado, e nós sabemos da história. Enquanto Jacó cuidava dos rebanhos de Labão, os seus rebanhos se multiplicaram muitas vezes. O homem rico da parábola deu bens aos servos conforme sua capacidade, conforme a capacidade deles. Ou seja, ele conhecia os seus servos, ele sabia do potencial de cada servo e do que eles eram capazes. Para o primeiro ele deu 5 talentos, para o segundo 2 e para o terceiro 1 talento. O talento era equivalente a 6.000 denários ou 20 anos de trabalho de um diarista. Então, queridos irmãos, nós estamos falando aqui de uma quantia, de um valor considerável. No acerto de contas, tem uma coisa interessante. Mais 2 modelos de investimentos. Os 2 primeiros trabalharam com seus valores, investiram e devolveram o que ganharam e tudo o que rendeu. Por causa do resultado deles, o homem rico fez desses 2 servos uma espécie de sócio dele. Ou seja, ele os colocou numa posição de dividir lucros de tudo dali para frente. Eles são elogiados por sua fidelidade, por seu capricho. Contudo, o terceiro devolveu apenas o que recebeu. Naquele tempo, enterrar dinheiro ou algum valor era algo comum também. E esse é outro modelo de investimento. Mas eu diria, nem é bem um investimento. Naquele tempo era um modo responsável e seguro guardar o valor adquirido enterrando ele. Mas esse modelo não rendia. Esse terceiro servo tinha medo de perder o que lhe fora confiado. Num primeiro momento, quando lemos sobre o acerto de contas entre o homem rico e seus servos, nós temos a impressão de que a atitude do homem rico parece ser cruel. Parece que ele fez diferença entre os seus servos e desperde o servo que enterrou o talento. Mas falando friamente, como deve ser em relação a investimentos, o texto mesmo afirma que esse servo deveria ao menos ter colocado esse valor, esse talento nas mãos de banqueiros. Assim, ele renderia juros. E quando o homem voltasse de sua viagem, ele receberia o mesmo valor que entregou para o seu servo. Mas ele foi indiferente com o que ganhou. Seu valor enterrado não rendeu nada. Este servo, para justificar a sua indiferença, tentou dizer que o Senhor era cruel e exigente. Mas se ele pensava mesmo assim, ele deveria ter colocado o valor para render juros. Seria mais prudente, seria uma atitude mais cabível. Mas nós percebemos que era apenas uma desculpa. Esse servo perdeu tudo, foi mandado embora da presença do seu Senhor. Queridos, a princípio, essa parábola está falando de valores materiais.
Mas a maioria dos estudiosos e comentaristas tendem a levar esse assunto para um outro nível, para um outro patamar. Aliás, o que nós conhecemos hoje por talento, no sentido de capacidades naturais ou dom, tem origem nessa parábola. Dessa forma, penso que nós estamos falando não só de bens materiais, mas de tudo. Tudo que temos e somos é dádiva. Até o fôlego de vida vem das mãos do Senhor, a palavra de Deus nos diz. Tudo é dele e está confiado em nossas mãos. Então a pergunta é: como nós investimos aquilo que Deus nos confiou? Queridos, tem um verbo muito interessante no início desse texto. Quando Mateus fala que o homem confiou ou entregou os seus bens, esse verbo ali, confiar, que é traduzido por confiar ou entregar, ele está relacionado com entregar parte da vida. Esse verbo é o mesmo usado nas passagens que falam que Cristo entregou sua vida por nós. Isso é muito forte. Ele não entregou apenas uma coisa, mas essa coisa era parte dele mesmo, da sua vida. Ele confiou essas coisas às mãos daqueles que lhe eram importantes, que lhe eram de confiança. Na minha leitura sobre esses dois primeiros servos, eles incorporaram os seus talentos, os talentos que eles receberam, ao seu ritmo de vida. A partir do momento que eles receberam os talentos, passaram a usar aquilo como se fosse deles mesmos. Eles empenharam toda a sua habilidade naqueles bens. Por isso os rendimentos foram excelentes do ponto de vista de investimento. Eles duplicaram seus valores. Como falamos antes, o homem rico conhecia bem seus servos. Ele sabia das capacidades deles, do potencial deles. Ele sabia que seus bens estavam nas mãos de pessoas capazes. O terceiro não incorporou aquilo na sua vida. Ele fez uma separação entre aquilo que era dele e aquilo que o seu Senhor lhe entregou. Queridos, essa parábola tem a ver com a nossa vida. Somos chamados a usarmos tudo que nos foi confiado para que o reino de Deus cresça e não usarmos de forma egoísta. Muitos estudiosos afirmam que nenhuma geração teve tantos bens materiais como nós temos hoje, mas ao mesmo tempo parece que nunca houve tanta desigualdade e individualismo. Usamos as coisas de forma egoísta, pensamos somente em nós mesmos. Dons, talentos investidos não diminuem com o uso, pelo contrário, eles se multiplicam. Dons e talentos que não são usados atrofiam, e nós sabemos disso. E por meio dessa parábola, vemos que quem usar os talentos que lhe foram confiados de forma fiel, de acordo com os propósitos de Deus, será abençoado aqui e no céu. A fidelidade e a gratidão ao Senhor pelo que Ele nos confiou gera alegria em nós. Nós somos servos de Cristo, a quem Ele confiou a tarefa de fazermos frutificar a sua palavra, o seu reino. Sendo assim, queridos irmãos, somos chamados
a sermos mais do que servos cautelosos e fazermos pouco ou nada, mas somos chamados a incorporarmos o que nós ganhamos em nosso dia a dia, fazermos render, multiplicar, ou seja, fazermos discípulos, testemunharmos e nos alegrarmos juntos com o Senhor pelas pessoas que se entregam a Ele. Então, queridos, como tarefa, como desafio para essa semana, eu quero dizer, incentivar, que nós coloquemos os nossos dons e talentos ao serviço do reino de Deus. Não existe maior alegria e nenhum outro investimento como esse. Acumular tesouros no céu, como Jesus nos ensina, e não aqui na terra. Esses que estão aqui não vão valer de nada, mas aqueles que investirmos para a eternidade renderão de uma forma inimaginável. O Senhor confiou a nós tudo que temos e somos, porque Ele sabe do nosso potencial. Ele confia em nós. Que a gente pense nisso. Amém. Convido a baixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos Te agradecer por tudo que temos e somos, porque tudo isso vem das Tuas mãos. São dádivas Tuas. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos isso. E a entendermos, Pai, que é muito melhor investirmos em tesouros no céu do que aqui neste mundo. Ajuda-nos, Senhor, a colocarmos tudo que temos e somos ao Teu dispor, para que o Teu reino cresça, para que mais e mais pessoas se entreguem a Ti e confiem a vida a Ti. Te pedimos, Pai, que abençoe e guarde cada um que está ouvindo esta palavra, famílias, lares, a nossa paróquia, as nossas comunidades, a Tua igreja. Clamamos, Senhor, pelas pessoas que têm sofrido pelo clima, por enchentes, por secas. Tenha misericórdia, Pai, de cada um. Clamamos pelas pessoas que estão presas injustamente. Clamamos por justiça, Senhor. Te pedimos que guarde e proteja também aos nossos amados que estão enfermos, que estão acamados. E assim clamamos pela Tami, pelo Alex, pela Deli, também pela Rosana, pela Rosália. Cuida também, Senhor, da Lorene. Te pedimos, Pai, que Tu estejas abençoando para que sejam curados, sejam restabelecidos. Também o seu Saulo, o seu Quintino. Tenha misericórdia, Senhor, de cada um desses queridos e restabeleça a sua saúde. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus, e aquilo que não conseguimos lembrar e expressar, incluímos na oração que Tu nos ensinaste. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, guarde vossos corações nele mesmo. Fiquemos na paz do Senhor. Amém. Uma boa amizade você tem, qualquer vez, pois a amizade é um bem. Toda boa amizade você deve conservar, como é bom quando se sabe amar. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar, como é bom quando se sabe amar. Uma boa amizade é mais forte do que a morte, mesmo longe da saudade. A amizade vai ficando até mais forte. A amizade entre Deus e a Deus
amigo é fazer ao amigo todo bem. Como é bom saber amar alguém. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe amar. Uma boa amizade é mais forte do que a morte, mesmo longe na saudade. A amizade vai ficando até mais forte. A amizade vem de Deus e a Deus deve levar. Como é bom quando se sabe